Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Por aqui toda semana teremos reflexões, estudos bíblicos, testemunhos, então já quero te convidar a ficar por aqui, a deixar o seu like, ativar as notificações, assim você vai ser alertado a cada vídeo novo. E não só isso, o YouTube te recomenda outros canais que tenham esse mesmo tema, para que cada vez mais cheguemos perto de Deus, do coração de Deus, para ativar a nossa fé, para sermos renovadas a cada dia, tá bom? Hoje eu tô aqui tomando um chazinho junto com vocês. Aqui em São Paulo, gente, tá um frio, então pra ficar quentinho aqui, conversar com vocês, que hoje é uma reflexão, um bate-papo, aqui sobre algo que eu amo falar, eu fico por horas falando com as minhas amigas, com as pessoas ao meu redor, mas é sobre a nossa fé no dia a dia e como a oração transforma a nossa vida, né? A oração que transforma. E aí eu trouxe duas palavras aqui como base para que a gente consiga meditar nesse tema de reflexão, que é algo que por muito tempo, né, no início da minha caminhada cristã, no início do meu relacionamento com Deus, eu não entendia muitas das coisas que eu entendo hoje, que eu falo que assim, é um processo pro resto da nossa vida, vamos amadurecendo, amadurecendo, e eu falo que até o fim da nossa vida vamos estar ali aprendendo, né, a se relacionar, vamos estar aprendendo mais de Deus, sobre confiança, sobre fé, sobre entrega, sobre renúncias, enfim. Então é uma constante caminhada. E a fé no dia a dia, no começo da minha caminhada cristã, por muito tempo, eu achava que era ir ali aos domingos na igreja e tava tudo certo. Mas não é. A nossa fé, ela precisa ser praticada no dia a dia, desde as escolhas mais simples até as escolhas maiores. Então, precisamos, né, trazer para o nosso dia a dia conversas com Deus, ter o nosso tempo com Deus, porque isso transforma tudo. Então, a oração, ela pode transformar a nossa rotina. Então, eu costumo falar que é a minha primeira obrigação do dia é falar com Deus para que eu consiga ter uma direção. Eu não sei explicar para vocês porque as coisas de Deus a gente não consegue explicar. É inexplicável. Mas quando eu não tenho meu tempo com Deus, o meu dia, ele não é o mesmo. Eu me sinto perdida. Então é como se eu tivesse um tempo com Deus e aquilo me alinhasse, me colocasse ali na rota, sabe? Na direção correta para que ele colocasse assim na minha cabeça: filha, essa é a direção que você tem que seguir. Olha pra mim. Nada vai te acontecer. Então é como um escudo, sabe? Pro meu dia. Então a minha direção, ela é diferente. E isso não começou assim, tá? Eu não li a Bíblia no começo da minha caminhada cristã. Eu ia à igreja uma vez a cada, né, enfim, dias, assim, ficava tempo sem ir. Então a caminhada cristã, o relacionamento com Deus, ele é uma construção como tudo. Nós precisamos dedicar tempo. Gente, eu acredito muito em uma coisa e pra mim é uma opinião formada, que nada é mais valioso do que o nosso tempo. O nosso tempo, ele não volta. Então, quando você dedica tempo a alguém, você tá dedicando amor. Você tá falando, eu tô te dando parte da minha vida ali, sabe? Então, tempo com Deus é você tá amando Ele. E quando eu falo tempo com Deus, é você conversar, é você colocar Ele no teu dia a dia. Poxa, eu tô fazendo vídeo aqui, eu consagro o vídeo antes a Deus, eu falo: Senhor, usa a minha boca, faz aquilo que o Senhor quer fazer, atinge as pessoas que o Senhor quer atingir, consagro esse vídeo aos teus pés, que a sua palavra, que o seu nome seja exaltado. Então eu consagro a Deus a minha saída. Senhor, cuida da minha saída, da minha entrada. Senhor, olha, me ajuda aqui nessa jantar. Senhor, eu tô com uma situação difícil na empresa, me ajude a ter direção e clareza do que fazer. Pai, tô com uma situação aqui com os meus filhos, né? Me ajuda. Então, assim, você pedir graça e sabedoria. Tudo que você for fazer, seja coisas grandes ou seja as coisas pequenas da nossa vida. Então, trouxe aqui uma breve reflexão, uma breve introdução. E eu quero trazer aqui dois textos bíblicos base para que a gente consiga meditar. Que primeiro é Tiago 2,17, que diz assim: a fé sem obras é morta. Pessoal, a Bíblia deixa muito claro
para nós que não adianta termos fé e não termos obras. Não fazer pelas pessoas, por nós mesmos, mas você colocar em prática a sua fé. Não fala eu tenho fé, ponto. Então, fé é prática, é confiar em Deus, é agir conforme a palavra de Deus. E quais são os exemplos de você praticar sua fé? É você ser honesto, é você ser honesta no seu trabalho, aonde você for, você ser honesto. Escolher perdoar em vez de guardar mágoa, porque quanto mais mágoa nós vamos guardando no nosso coração, as doenças elas vêm. Depressão, ansiedade, o nosso corpo ele fala, ele dá sinais. E ajudar alguém, mesmo quando é inconveniente. Então, assim, trouxe exemplos aqui básicos, mas a gente praticar a nossa fé, a gente colocar pra fora aquilo de bom que nós temos dentro, entende? Então, é você ter um coração bom diante de qualquer situação, porque tudo é uma escolha. É uma opinião que eu tenho que tudo é uma escolha. Amar é uma escolha. Caminhar com Deus, conhecer mais a Deus é uma escolha. Casar é uma escolha. Nós temos a opção de escolher, entende? Então, e tudo na nossa vida é assim. Nós temos esse poder, esse livre-árbitro de escolhas, entende? Então, esse é o primeiro texto base que eu trouxe aqui, Tiago 2,17. E Filipenses, eu quero trazer agora Filipenses 4, do 6 ao 7. Não andem ansiosos, apresente seus pedidos a Deus. Quem não é ansioso? Quem não é ansioso? E Deus deixa muito claro, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem com o que comer, nem com o que vestir, com nada, porque Ele tá cuidando de nós. Só que se você não enfatiza isso todo dia, se você não lê, se você não estuda a Bíblia, você não vai acreditar nessa verdade. Quando alguém chegar pra você e falar simplesmente, não fica ansiosa, Deus fala pra que não fiquemos ansiosos. Não é fácil, você tem que estar ali se alimentando, se alimentando, se alimentando, se alimentando. Porque se a gente não se alimenta do alimento correto, qualquer palavra vazia vai te preencher. Aquilo que as pessoas declararem sobre você. Então, assim, no início da minha caminhada cristã, eu não era de ler a Bíblia. Eu não era de ler a Bíblia. E eu falo pra vocês, comecem a ler a Bíblia. Começa pelo livro que você queira, e seja Esther, o livro das mulheres são ótimos, Ruth, Esther, João. Começa pelos livros que você tem interesse ali, de acordo com o que tá na Bíblia, né? Tem os temas ali de cada um. Comece. Ah, é difícil ler. É difícil, mas o Espírito Santo, ele vai transformando a nossa mente. Eu lembro que quando eu lia, eu falava, Senhor, eu não tô entendendo, me ajuda aqui, por favor. Então, umas coisas, e eu ia pedindo ali para as pessoas que sabiam me dar explicações básicas. Então, você vai buscando conhecimento. Quanto mais conhecimento que você busca, quanto mais você treina, melhor você fica. Te garanto, quanto mais você treina, melhor você fica. Então, Filipenses 4, do 6 ao 7 diz, não andem ansiosos, apresentem seus pedidos a Deus. Então, mostrar que o coração, mostrar que a oração, ela não é uma fórmula mágica, mas ela é relacionamento com Deus. E a oração, ela não muda a circunstância, mas ela muda o nosso coração. Gente, como a oração, ela muda o nosso coração e a nossa forma de pensar. Eu falo isso por experiência própria, sobretudo. Então, assim, trazendo até pra vocês aqui um testemunho breve, pessoal, meu. Logo na minha mudança da área profissional, eu sempre, a minha vida toda, desde que eu vim pra São Paulo, 13 anos atrás, eu sempre fui muito destemida, graças a Deus, e muito corajosa. Eu falo que as minhas duas palavras de escudo aqui são fé e coragem. Então, eu sempre fiz alguma coisa. Então, eu tava trabalhando em algum trabalho, né, CLT, eu fazia outra coisa. Eu sempre fui muito, assim, inconformada com as situações e muito destemida, corajosa. E a fé sempre foi ali meu alimento diário. Mas teve dado um momento da minha vida, exato 3 anos atrás, que aquilo que eu sonhei, não era mais meu sonho. Eu tava num mundo corporativo, que era muito homem, né? Era um mundo, o mercado financeiro é algo que
é um mundo bem masculino, né? Apesar que isso mudou bastante, mas é um mundo masculino. E eu não me via mais nessa posição, enfim. E eu tive que tomar algumas decisões que eram decisões importantes na minha vida e do meu marido. Na época era meu namorado, depois que a gente casou. Então, eu pedi uma clareza e eu tava numa conexão muito forte com Deus. Então eu tava jejuando, eu tava fazendo oração de madrugada. E eu pedi muito, sabe assim, de uma forma muito clara e objetiva, Senhor, me dá uma luz, é isso mesmo que nós temos que fazer? Fala conosco, porque a gente não pode dar errado, sabe? Tipo, sabe quando você suplica a Deus? E foi isso que eu fiz, eu supliquei por vários dias e nós tínhamos um prazo pra definir isso. Só que antes da gente definir, nós tínhamos, né, um compromisso a fazer antes para que esse compromisso que nós iríamos fazer ia nos dar essa direção, basicamente. Então eu vim orando. Falei, Senhor, olha, nesse encontro que nós vamos fazer, nessa situação, fala conosco, nos mostra. Porque às vezes, assim, pra mim, eu sou muito mais sensível ao Espírito Santo, eu sou mais, mas meu marido na época ele não era tanto quanto ele é mais atento hoje. E com ele precisava ser mais assim, entendeu? Então eu fui muito clara com Deus. E, gente, Deus, ele usou pessoas que eu falo são facilitadores na nossa vida pra falar com a gente. Deus só faltou desenhar aqui a testa das pessoas pra falar com a gente. Mas Deus foi muito claro nesse dia. Então, assim, Deus foi tão claro que, voltando, né, pra nossa casa nesse dia, meu marido falou, caramba, Deus fala mesmo. Gente, Deus fala com a gente. E tem coisas que as pessoas me perguntam e, enfim, as pessoas perguntam e eu não consigo explicar. Sabe quando são coisas que não tem explicação? É isso, coisas de Deus não tem explicação. Coisas de Deus não tem explicação. E é muito isso. É muito isso. Coisa de Deus não dá pra explicar. É inexplicável. É inexplicável as coisas de Deus. Eu estar fazendo vídeo aqui é inexplicável, porque não é sobre mim, não é sobre Natália e nunca será. Eu nunca fui uma pessoa de abrir a câmera e falar assim. Meu marido sabe, as pessoas que convivem tão perto de mim, minhas amigas pessoais, sabem disso. Eu falei, não, você se dá bem. Eu falei, não. E um dia Deus falou assim, eu quero que você faça vídeos. Eu vou continuar fazendo e não vou parar. O importante aqui não é números. Porque Deus, ele não vê como nós vemos. Então, assim, a fé é isso, é você praticar, é você olhar, é você suplicar por Deus, falar, Senhor, por favor. Entende? Então, esse testemunho breve que eu quis trazer, mas é que quando você coloca Deus à frente, quando você pede pra Ele ir na sua frente e você vai atrás, decisões difíceis, enfim, tudo que você tem ali, Deus coloca uma paz interior no seu coração. Porque mesmo que aquela situação, você tá com uma situação, você pede pra Deus direção, fala, Senhor, direção, me dá uma direção, me dá uma clareza. E às vezes Deus não te responde na hora, mas Ele te dá uma paz que excede todo entendimento. Sabe aquela paz que te pega por inteiro e você fala, Senhor, não tem nada resolvido, mas eu tô em paz, sabe? É isso, caminhar com Deus é assim. É uma paz que não dá pra explicar. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês. Como está a sua fé durante a semana? Durante a rotina? Durante os dias ordinários, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, como que tá a sua fé? Como que tá a sua vida de oração? Como que tá o seu tempo com Deus? Então, escolha uma área da sua vida. Eu vou dar esse desafio para vocês. Escolha uma área da sua vida, seja trabalho, família, relacionamento, e ora todos os dias por essa área. Tô com problema na área profissional? Todos os dias ora por isso. Senhor, abre minhas portas, Senhor, clareia minha mente, quais os planos que o Senhor tem pra minha vida. Relacionamento, ora pelo relacionamento, o que você quer, o que você quer desse relacionamento. Pela sua família, né, se é cura, se é libertação,
aquilo que a sua família tá precisando. Ora todos os dias sobre alguma área específica da tua vida, que você vai ver mudanças acontecer. Eu tenho certeza absoluta. Alguma coisa você vai ver acontecer. Mudanças, milagres, sonhos, palavras. O Espírito Santo, ele vai te mostrar. Tá? Então, assim, uma frase aqui que eu amo e que é muito impactante pra mim. A fé verdadeira, ela aparece na prática. E a oração abre caminho para o agir de Deus. Gente, é sobre isso. A fé, ela aparece no dia a dia, quando você tá ali pouco a pouco, plantando sua sementinha no seu coração. Então, se essa palavra falou com você, compartilhe com outras pessoas para abençoar a vida de outras pessoas. Se inscreva aqui no canal e vamos viver uma fé na prática juntos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.